Olá, tudo bem? Meu nome é Eduardo Costa, eu sou professor de Direito do Consumidor e vim conversar com vocês um pouquinho sobre um tema que é muito relevante na dinâmica, na vida cotidiana de todos os consumidores, que é o direito de garantia dos consumidores em relação aos produtos e serviços que eles adquirem e como isso vai ser operacionalizado na prática. Meus produtos com problemas, eles devem ser consertados? Em quanto tempo? Se não for consertado, quais as consequências decorrerão desse não atendimento? Existe direito à indenização? Vamos conversar um pouquinho sobre todos esses elementos a partir de agora, tudo bem? É preciso que a gente entenda uma coisa. No direito brasileiro, todos os produtos e serviços, eles pressupõem um dever de quem fornece de adequação. Todo produto e todo serviço, ele deve ser adequado aos fins a que se destina. O que é que isso significa? Eu não posso comprar um telefone celular que tenha problemas na placa de vídeo, que tenha problemas na placa de som. Afinal de contas, pensando na função, por exemplo, do que um telefone celular desempenha hoje na vida das pessoas, é muito estranho pensar que eu não vou ter um áudio, eu não vou conseguir ligar, realizar chamadas, não vou conseguir ouvir mensagens de áudio em aplicativos de mensagem, não vou poder ver vídeo em redes sociais, Então, o áudio tem uma função muito importante no telefone, assim como a placa de vídeo. Uma moça que vai comprar um sapato de salto alto, enfim, para uma ocasião especial, ela não espera que esse salto do sapato quebre simplesmente porque ela vai andar numa calçada minimamente ondulada. Ou seja, espera-se que o produto aguente o tranco, aguente firmemente. E, enfim, a gente poderia pensar aqui numa série de outros exemplos de que o produto efetivamente ele tem que ser adequado para a finalidade a que ele se destina. Esse é um dever geral que todos os fornecedores têm que observar no mercado de consumo, pensando na preservação da vida, na saúde, na segurança dos consumidores. Tudo bem? Então você não pode construir um carro de qualquer jeito, você não pode fabricar alimentos de qualquer jeito, fora as normas técnicas que devem ser seguidas, evidentemente, tem todo um cuidado aqui na produção, no desenvolvimento. Isso é algo inerente ao sistema do Código de Defesa do Consumidor. Muito bem, meus amigos, eu queria que vocês pensassem comigo no seguinte, tá? Quais são as garantias que nós temos no direito brasileiro e como é que a gente vai desenvolver isso na prática? Para que vocês enxerguem na vida de vocês, nas situações práticas de vocês, dos familiares, dos amigos, como é que a gente deve proceder nesse tipo de demanda, nesse tipo de situação. O direito brasileiro ele vai trabalhar com 3 modalidades de garantias. 3. A garantia legal, aquela que decorre de lei. A garantia contratual, aquela que será fornecida dada pelo fornecedor a você, e uma terceira categoria de garantia que é chamada garantia estendida ou garantia complementar, que na verdade é um contrato de seguro. A gente vai falar disso um pouquinho mais de calma lá na frente. Muito bem, é importante que a gente entenda que garantias nós temos direito para saber, com o decorrer do tempo, o que é que vai ser possível exigir desse fornecedor. Tudo bem? Então, vamos lá. Vamos pensar aqui na primeira garantia, na garantia base, naquela que ninguém tira da gente, a garantia legal. A garantia legal, pessoal, ela está prevista no artigo 26 do Código de Defesa do Consumidor e a garantia legal, ela estabelece que produtos e serviços terão prazo de garantia de acordo com a sua natureza. Como assim? Vejam só. Se um produto ou serviço for considerado durável, ele vai ter 90 dias de garantia. Se esse produto ou serviço, por sua vez, não for considerado durável, for um produto ou serviço não durável, aí o prazo é de 30. Produtos e serviços duráveis, 90, não duráveis, 30 dias de garantia. Tudo bem? É isso. Como identificar se esse produto ou esse serviço se ele é durável ou não durável? Simples, é a questão do tempo e da substância em relação ao uso que você vai fazer. Vamos traduzir isso
de uma maneira mais simples. Imaginem, essa gravata aqui é um produto, e é um produto considerado durável, na medida em que eu vou poder usar essa gravata não apenas hoje, aqui nessa gravação, como eu vou poder utilizá-la mais vezes, como eu já a utilizei antes de fazer essa gravação, por exemplo. Significa que o fato de eu usá-la várias vezes, né, não vai importar na diminuição da gravata, da substância da gravata, do uso que eu posso fazer dessa gravata. Então essa gravata eu posso usá-la aqui infinitamente, ainda que ela fique velhinha, sujinha, mas nada vai me impedir de utilizá-la. Ou seja, a minha gravata é um produto durável. O pneu, não vou falar do pneu do carro agora não. Vamos pensar numa outra coisa. Vamos pensar, por exemplo, numa lata de refrigerante, tá? A lata de refrigerante é um produto não durável. Por quê? A ideia é abri-la e consumi-la. E ainda que eu abra a lata do refrigerante e não consuma, tá? Deixe ela ali parada num canto, vai resolver um problema, esqueça dela e depois volte, talvez ela tenha perdido o gás, talvez ela não esteja mais, tenha se tornado imprestável para o consumo. Por quê? Porque deveria haver o consumo imediato dela. Mas você pode dizer, não, mas é uma garrafa de refrigerante de 2 litros. Bom, tudo bem, você pode não beber os 2 litros de uma vez, mas você vai beber num curto espaço de tempo. Ou seja, se no caso dos produtos não duráveis, tá? O uso do produto vai importar na diminuição da substância, né? Significa que ele não é feito para durar. Se ele foi feito para durar, ele vai então ter um uso aí prolongado, como eventualmente os pneus, como a minha gravata, como um computador, etc. Vamos pensar aqui em serviços. Tá? A gente pode pensar em serviços rápidos, mas a gente pode pensar também em serviços aqui, né, que se protraem no tempo, serviços que vão, enfim, se renovando periodicamente. O serviço de energia elétrica, por quanto tempo vocês têm? É um serviço durável, vocês usam indefinidamente, não é assim? Um serviço, por exemplo, de andar no ônibus. Talvez você tenha andado de ônibus uma vez na vida ali isoladamente em razão de uma circunstância. Tá? Não durável. E assim sucessivamente, pessoal. Então, o importante é saber que é 30 dias para não duráveis e 90 dias para duráveis. Tudo bem? Essa é a garantia legal, é o que a lei diz. Muito bem. A garantia legal, ela incide independente do que o fornecedor diga. Se você for, por exemplo, com a concessionária comprar um carro zero, provavelmente você vai assinar um contrato. Mas se você for a um shopping e comprar um celular de última geração, embora você vá pagar também uma boa quantidade de dinheiro, você não vai assinar um contrato. Você vai dar o preço, pagar lá no seu cartão, pagar em dinheiro e vai receber o seu produto, receber a sua nota, o seu cupom fiscal pela aquisição desse produto. Ponto. Você pode comprar uma caneta numa papelaria e você pode comprar um apartamento na planta. Algumas coisas virão com garantia, outras não. Você pode comprar um guarda-chuva, tá, numa loja, enfim, qualquer, e você pode comprar, por exemplo, dentro dessa mesma loja, um tênis. Por que não? Percebam, provavelmente o guarda-chuva não virá com termo de garantia, mas o tênis virá. A caneta não virá com termo de garantia, mas o aparelho celular virá. De todo modo, eu sempre terei a chamada garantia legal. Tudo bem? Agora, nas situações em que os fornecedores me dão uma garantia, por espontânea vontade deles, eu tenho a chamada garantia contratual. E como saber se eu tenho a garantia contratual? Observa no teu produto se ele veio com um certificado, com um termo de garantia. Aquele termo de garantia, juntamente com a sua nota fiscal, tá? É essencial guardar a nota fiscal, digitalizar a nota fiscal se você tem medo de perdê-la, mas é importante que a gente sempre tenha. Esse é o documento-chave na aquisição de bens móveis. Qualquer que sejam esses bens móveis. Tudo bem? Então, se você tem esses elementos aqui, você tem a chamada garantia contratual. Por exemplo, telefones celulares podem ter 1 ano de garantia.
Eles podem ter, um carro pode ter 3 anos de garantia, 5 anos de garantia. Enfim, é muito importante, pessoal, que a gente entenda aqui, basicamente dentro dessa dinâmica, tá? Que essa garantia, ela não decorre da lei, ela decorre da vontade do fornecedor. Ou decorre da vontade do fornecedor meio que coagido, né, pelas circunstâncias de mercado. Quem de vocês compraria uma televisão que não tivesse pelo menos 1 ano de garantia? Por exemplo. Acho que quase ninguém, não é verdade? Então, isso é um sinal de que eles vão oferecer uma garantia contratual para não perder também espaço de mercado. Então, garantia legal, garantia contratual. Essas garantias são garantias independentes, tudo bem? E são garantias que podem ser, inclusive, somadas. Os tribunais brasileiros, eles entendem que essas garantias se somam. Como assim? Eu tenho 90 dias de garantia legal de um aparelho celular. E eu tenho uma garantia contratual de 1 ano. Significa dizer que o meu aparelho está na cobertura da garantia por 1 ano mais 90 dias. É essa interpretação que eu tenho que fazer. As duas garantias se somam. Aqui eu preciso fazer um cuidado muito importante, gente. Ó, atenção demais com o que eu vou falar agora. Vê o que é que o seu certificado de garantia indica quando fala na contratual. Porque muitas empresas, a partir do momento que a justiça brasileira começou a entender que soma a garantia legal e a garantia contratual, muitas empresas começaram a colocar um termo dizendo eu te dou 1 ano de garantia, já considerando a garantia legal. Ou seja, na prática eles não estão te dando 1 ano de garantia. Eles estão te dando lá 275 dias, mais os 90 dias, fecha lá o ano da garantia e está resolvido. Tudo bem? Então, essa diferenciação que a gente tem que fazer. Mas somando essas garantias, eu estou tratando da chamada garantia legal, ou garantia contratual, garantia geral, prevista no Código do Consumidor. Garantia dada pelos fornecedores diretamente desses produtos ou desses serviços. Se o teu produto ou o teu serviço apresentar algum problema de adequação, se ele não estiver adequado para a finalidade dele, tá bom? Se esse produto está com algum problema que diminui a capacidade de uso, ou se esse produto, pior, ele está imprestável, na verdade, para o uso, significa que você, consumidor, terá o direito de acionar qualquer um dos fornecedores, o fabricante, o lojista, tá bom? Para que ele resolva o problema. Muito bem. Se não tiver assistência técnica na minha cidade, inclusive a Justiça Brasileira tem um entendimento de que você pode deixar na sede da loja em que você adquiriu e ele que se encaminhe de levar para a assistência técnica. Mas se você tem um produto e esse produto tem um problema, você tem o direito de reparação. E como é que o Código do Consumidor vai tratar das regras de reparação desse produto? Vejam só. O Código, ele determina que o conserto de produtos que apresentem problemas seja realizado no prazo de 30 dias, tá bom? 30 dias corridos. De onde eu vou contar esse prazo? Lá da abertura da ordem de serviço. Quando você levar o produto na assistência ou depositar o produto perante o fornecedor, ele vai ter que dar um termo de recebimento, né? Ou a ordem de serviço, a famosa OS. Dado esse documento, você começa a contar o prazo. O prazo de 30 dias. 30 dias corridos. Isso inclui sábado, isso inclui domingo, isso inclui feriado. Tudo bem? Então, são 30 dias. Hoje é dia X. Ótimo. Então, vamos contar 30 dias a partir de agora. Esse é o prazo que a lei determina. É possível que o consumidor e o fornecedor estabeleçam outro regime de prazo entre eles. A lei, o Código do Consumidor, autoriza que esse prazo possa ser reduzido para 7 dias ou aumentado para até 180 dias. São as partes que poderão convencionar, poderão acordar livremente a mudança desse prazo. Tudo bem? Mas eu sou obrigado a aceitar um prazo diferente de 30 dias? Não. No entanto, a lei proíbe que se estabeleça outro prazo menor do que 7 dias, ainda que benéfico ao consumidor, mas não pode ser menor de 7 dias, tampouco pode ser acima dos 180 dias. Deve ficar entre esse período aqui. Uma pergunta muito comum que se faz
é se eu assinar um contrato de adesão, aquele que já vem todo prontinho e é só assinar. Se nesse contrato essa cláusula tem validade, tá? Regra geral, não tem. Naquela cláusula que já vem pronta, que você só assina, essa cláusula não surte efeito nenhum. Tudo bem? Então, se for um contrato de adesão, você vai ter que assinar uma cláusula à parte, fazer um instrumento à parte, só tratando desse prazo de garantia, para aumentar ou diminuir. Então, muito cuidado. O que a lei diz é 30 dias. Se você não assinou nada, aceitando um prazo maior ou menor, nem adianta o fornecedor dizer que em tese ele teria mais prazo, ou que você aceitou mais prazo, de acordo com a cláusula X do contrato de adesão, porque isso não surte efeito jurídico nenhum, vale o prazo legal de 30 dias. Tudo bem? Uma outra coisa que se pergunta muito é se esse prazo de 30 dias, ele é um prazo universal. Eu sempre terei que aguardar 30 dias? Não. O Código do Consumidor coloca duas situações em que você não precisa esperar 30 dias e tem direito imediato, tá, à reparação do bem de consumo, à substituição desse bem de consumo, ou até mesmo a devolução do dinheiro pago. Vejam só. O que dirá o Código do Consumidor? Toda vez que esse produto levado para reparo, né, for constatado tecnicamente que ele não tem como se reparar, quando eles dizem lá na assistência técnica, ó, deu PT, perda total, não tem como consertar, porque ainda que eu troque essas peças, o conjunto vai ficar desarranjado, significa dizer que a partir do momento que você tem aquele laudo, você já tem direito à substituição daquele bem de consumo. Tá bom? Então, se o celular estava com problema numa placa de som e não resolve trocar a placa de som, então você tem direito à troca do telefone, a reaver o dinheiro, eventualmente, do telefone. Mas, Eduardo, eles não disseram, eles disseram que tem como consertar. Ótimo, então você vai ter que aguardar o prazo de 30 dias. Posso pedir para eles acelerarem, é preciso que a gente entenda que o fornecedor tem direito a 30 dias para consertar. Esse é um direito deles também. Tá bom? Mas eles não podem passar desse prazo, exceto se houver acordo, como a gente já tinha falado. Agora, se o produto está quebrado, está viciado, né? Se, enfim, não tem mais conserto, ou seja, que a gente chama de vício insanável do produto, deu PT. E se esse produto também for considerado, numa outra situação, um produto essencial, a gente não precisa aguardar 30 dias. É verdade que não tem lei no Brasil ainda definindo o que é produto essencial, mas o produto essencial a gente pensa aqui numa geladeira, a gente pensa num remédio, tá? A gente pensa numa cadeira de rodas, coisas relacionadas à saúde ou às necessidades básicas, mais básicas do ser humano, aquilo que é essencial para que o ser humano, enfim, sobreviva, né, dentro das suas relações de consumo. Esses produtos essenciais, eles não estão sujeitos a aguardar 30 dias. Você já vai poder fazer a sua opção diante do problema do que o seu produto apresentou ali de imediato. E que opções são essas? Tá? Quando o prazo que a lei estabelece de 30 dias ou o prazo que as partes convencionaram não for cumprido, pessoal, o consumidor vai ter, ele, soberanamente, o direito de escolha a uma das três prestações que eu vou mencionar agora. Tá bom? Quem escolhe é o consumidor. Ninguém pode escolher pelo consumidor, ninguém pode coagir o consumidor a fazer uma escolha diferente. O consumidor vai poder, então, pedir um produto da mesma natureza, substituir um produto por outro novo. O consumidor vai poder pedir a devolução do valor pago corrigido, tá? Com correção monetária, ou ainda o abatimento proporcional no preço, ficar com a coisa variada, mas tendo um desconto em relação ao preço que pagou. São três opções. E quem escolhe? O consumidor. É o consumidor que tem que avaliar para si o que é melhor. De repente, vamos pensar aqui no exemplo específico, seja mais interessante eu pegar um aparelho celular novo desse que eu tenho e ficou avariado, do que pegar o dinheiro de volta. Porque quando eu comprei numa promoção, e ainda que eu receba o dinheiro todo que eu paguei, eu não compraria outro telefone daquele. Mas quem vai escolher? Sou eu. Ou talvez eu diga, eu tô com tanta raiva dessa marca que eu não quero mais negócio com eles, me dá meu dinheiro e vou embora. Percebam, é a subjetividade de você, consumidor, que vai determinar
a escolha que você vai fazer. Você é soberano para decidir o que é melhor para si nesse tipo de situação. Tudo bem? Então, esse é o mecanismo. Olha, Eduardo, o fornecedor me alega que ele vai levar mais do que 30 dias para consertar o meu produto porque não tem peças, porque não chegaram peças, tá? Porque não tem as peças no Brasil, as peças vêm de outra região e ainda não chegaram. Isto pouco importa. O prazo, ele não se altera. São 30 dias corridos, ou de 7 a 180, se as partes estabelecerem de outra forma. Tudo bem? Se não houver o cumprimento de reparação, automaticamente você vai poder escolher entre o dinheiro, a substituição por outro produto ou o abatimento proporcional no preço. E essas três escolhas serão feitas de forma imediata, se o produto for insanável, não tiver mais como ser consertado, ou quando se tratar de produto essencial. Então, gente, o que em regra leva 30 dias para você escolher, se o produto for essencial, fiquem muito atentos a isso, você não vai precisar aguardar 30 dias. Você pode fazer essa escolha de forma imediata. Mas e se o fornecedor não quiser cumprir com a substituição do produto? Vocês poderão, então, procurar o PROCON, acionar a jurisdição do Estado, né, na esfera administrativa, ou mesmo já ingressar com ação judicial perante a Justiça, perante o Poder Judiciário. Tudo bem? Então, dentro da garantia legal e garantia contratual, que se somam, eu tenho todo esse fluxo aqui. E eu vou dirigir essa pretensão contra o fabricante do produto, contra o comerciante desse produto. Até a assistência técnica ela pode ser considerada e colocada dentro do chamado polo passivo, dentro do polo dos fornecedores que podem ser chamados ao PROCON, à Justiça, né, que podem ser cobrados pelo consumidor. Há uma última forma de garantia para a gente encerrar aqui, que tecnicamente não é uma garantia, ela não foi criada, não foi pensada no Código do Consumidor, tá? Ela foi, no fim das contas, criada por uma demanda do comércio, que é a chamada garantia estendida ou garantia complementar. Essa garantia estendida ou complementar, ela nada mais é do que um simples contrato de seguro, pessoal. Assim como você faz um seguro para o seu automóvel, assim como você faz um seguro para a sua casa, a garantia estendida é um contrato de natureza acessória, um contrato não obrigatório que você assina se quiser, para que, quando acabar a garantia legal ou a garantia contratual do seu produto, caso ele tenha algum problema, né, você não vai ter que desembolsar um valor alto consertando numa assistência técnica. Afinal de contas, se está na garantia, você conserta sem custo adicional. Então, a lógica da garantia estendida aqui é um jogo das seguradoras, tá? Ou seja, você paga aqui um preço, se tiver problema, vai consertar o teu produto num preço bem mais em conta, mas também se você não tiver problema, a seguradora ganha o teu dinheiro e vida que segue. Pelo menos você sabia que tinha cobertura caso precisasse. Não é assim? Muito bem. Então, a garantia estendida, repito, ela é algo que vai ser, então, assinado através de uma seguradora. Vocês podem perceber que vem sempre uma apólice, tem que vir uma apólice descrevendo essa garantia. Vocês vão pagar por essa garantia por fora, né? Fora o preço do produto que vocês estão adquirindo. E essa garantia deverá, em caso de problema, ser acionada, não é mais o fabricante do produto, tá? Mas a seguradora que fez esse contrato. Então, se o meu telefone celular, como eu disse mais cedo aqui na aula, tinha 90 dias por lei, mais um ano do fabricante, decorridos, né, passados esse 1 ano e 90 dias, se eu assinei 3 anos de garantia estendida, esse meu telefone, a partir dessa data, passa a ter 3 anos de garantia estendida pelo fornecedor. Tudo bem? Então, a partir desse momento, eu não vou mais para o fabricante, eu não vou mais para o lojista, eu vou para quem me vendeu a garantia estendida. Então, esse cuidado que a gente tem que ter aqui. A garantia estendida, ela não é obrigatória. Você assina se você quiser. E dentro dessa lógica da garantia estendida, é importante a gente destacar um outro aspecto, tá? Além dela ser regulamentada pela Superintendência das Seguradoras Privadas, pela SUSEP, ou seja, a disciplina de garantia estendida não está em si no Código do Consumidor, está em normas, né, privadas do setor, enfim, de regulamentação de seguros,
é importante que vocês entendam que, independente da aquisição da garantia estendida ter acontecido em compra fora do estabelecimento, que dá o direito de arrependimento no prazo de 7 dias, ou dentro do estabelecimento, ali em loco, presencialmente, a garantia estendida vai te assegurar o direito de desistência do negócio no prazo de 7 dias. Então não me importa se você comprou na internet, porque se você desiste do que comprou na internet, desiste do negócio principal, do produto e da garantia estendida por tabela. Mas olha, eu comprei numa loja física, eu fui a um shopping, eu fui ao comércio e adquiri um determinado, sei lá, um celular, por exemplo, uma televisão. E se você adquiriu esses bens, não seria possível desistir da compra do produto, da televisão, do celular, mas seria perfeitamente possível desistir da compra da garantia estendida. Tudo bem, pessoal? Então, que fiquem claro aqui para vocês a forma e o tempo como a gente deve proceder a partir de cada uma dessas garantias. Tem dúvidas? Procura o PROCON da sua cidade, procura os órgãos de defesa do consumidor em geral para buscar os esclarecimentos necessários. Direito do consumidor pressupõe a ideia de cidadania. Se a gente lutar pelos nossos direitos, o consumidor certamente vai ser sempre respeitado. Um grande abraço a todos.